Olá, vamos agora à nossa próxima aula da semana. A semana de Páscoa está chegando ao fim e essa é a penúltima aula. E essa aqui é uma peça que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Para quem não tiver já o ovo, pode ficar despreocupada, porque você vai poder fazer numa travessa, em qualquer peça você vai poder fazer essa pintura, tá? Ela fica linda realmente, olha. Ela é uma pintura simples, mas que ela tem uma presença enorme. Eu deixei, como sempre, eu estou deixando aqui embaixo o anexo com todo o passo a passo dessa pintura, assim como o risco. Então nós vamos precisar do PDF do material em apoio que eu deixei para vocês, de uma peça em porcelana ou cerâmica para vocês passarem esse risco. Vamos precisar das cores verde e azul. Quem quiser ainda dar uma clareadinha nas tintas, vou fazer isso aqui. Pode usar o branco. Vamos precisar de uma tesoura, um lápis para passar o nosso risco e o pratinho para colocar a nossa tinta. Tá? Ah, e claro, o pincel, né, gente? Pincel que sem ele a mágica não acontece. Uma outra coisa também que nós vamos precisar é o durex, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é cortar esse risco que eu deixei aqui pronto para vocês. Então, quando eu fui fazer isso daqui, para eu ter certeza de que o desenho não ia andar, eu peguei, olha, e eu colei aqui a minha peça, colei os dois lados, para que o risco, eu conseguisse posicionar muito bem o risco. Eu vou botar aqui desse lado aqui, ó. E aí aqui eu posiciono onde eu quero. Posicionando onde eu quero, em vez de eu tentar colocar isso aqui tudo, que iria me dar muito mais trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse risco em dois, tá? Então eu venho aqui, ó, divido, já posicionei onde eu quero para eu saber aonde vai ficar o corte do risco. E agora eu pego aqui, olha, já posiciono onde vai ficar o meu risco para ele ficar bem rente aqui a essa divisão. Ah, desculpa, antes de posicionar o risco, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um lápis e vou passar o meu grafite para fazer como se fosse meu carboninho, tá bom? Ó. Então, vamos lá, a gente pega e vai fazendo o carbono. Vocês lembram desse passo a passo que eu botei lá na aula do prato? Eu aqui vou agilizar, porque qualquer coisa, se vocês ficarem com alguma dúvida, na aula de prato eu mostro muito bem como fazer isso, mas também não tem mistério, tá, gente? Então aqui eu já passei o grafite em todo o meu risco, tá? E agora eu vou posicionar aqui onde eu quero, olha, e já vou prender com durex. Então aqui eu já colei, já passei o risco e agora eu tô colocando aqui, ó. Eu vou passar todo o risco pro meu ovo, tá? Aqui eu vou só anotar, só vou marcar os galinhos e onde as folhas começam. Não tem necessidade de eu fazer todo o risco aqui. Aqui vou marcar a moldura também. E aí um outro ponto que eu acho importante frisar, gente, não quero fazer essa cor, Pri, tudo azul e branco, verde e branco, que foi a cor que eu defini aqui, né, para minha pintura. Você pode escolher outras cores que combinem com a sua mesa, que a sua cliente pediu e tudo mais, mas só se certifique que essa combinação de cores, ela realmente, ela vai ficar bonita, porque eu já até falei isso no outro vídeo, né? Uma boa combinação de cores, ela pode acabar com a sua pintura ou ela pode levantar a sua pintura. Então isso é muito importante. Aqui também eu vou marcar direitinho onde tem os galhos, tá? Aqui, nesse aqui, eu só marco o galho principal e a saída de uma, e onde eu vou botar os pontinhos aqui, olha, onde mais ou menos eu vou querer as florzinhas, eu não preciso riscar as pétalas, tá? Não esqueça de ver se tá tudo muito bem passadinho. E você vê que os riscos certinhos, né, nos tamanhos adequados e tudo mais, isso ajuda demais na hora da gente passar, da gente fazer a nossa peça. É por isso também que lá na minha formação eu sempre deixo, né, para as alunas os riscos todos prontos, PDF de inspiração, porque eu acho que é importante para você se guiar, para você começar a sua pintura. Então aqui eu vou começar do centro. Eu vou começar das florzinhas, tá vendo? Olha, eu vou começar daqui. Por quê? Porque conforme eu for pintando, eu não vou correndo o risco de passar a mão por cima da pintura. Então eu vou começar por essas florezinhas azuis. E como a nossa pintura rende demais, é só um pouquinho mesmo
Aqui, então, do azul é um tiquinho de nada, ó. É muito pouco que a gente vai usar. Porque, como eu falei, essa tinta, ela rende muito, gente, muito. Esse aqui é um ovo de cerâmica, porque a nossa técnica a gente pode pintar vidro, cristal, porcelana, cerâmica, alumínio, enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. Só que não esqueçam que para fixar a tinta vai precisar da queima, tá? Precisa passar todo aquele passo a passo de queima. Combinado? Ó. É só isso aqui que eu vou precisar para essas florzinhas. Então aqui agora eu tô pegando o pincel redondo, tamanho 2, 4, bem pequenininho mesmo, ó. Vou só molhar o biquinho dele. E aqui, ó, você pode pegar o risco que eu deixei para vocês se guiar. Mas não precisa, que agora você vai fazer, ó, pontinha, aperta, levanta, pontinha, aperta, levanta. Ó, você vai fazer florzinhas aleatoriamente, tá vendo? Ó. Sua peça já deve estar limpa, tá bom? Ó. Sem gordura, para não comprometer a durabilidade da pintura na peça, que a gordura atrapalha, né, a fixação da tinta. Ó, pontinha, ó, pontinha encostou. Aqui não tem segredo, porque a própria pontinha do pincel, quando você encosta, você já vai fazer o formato, tá? Ó. Aqui mais uma. Você pode ir botando aleatoriamente, conforme a posição que você goste, tá? E aqui, ó, eu já vou partir agora, já fiz umas florzinhas bem livres. E aqui agora eu vou pegar o meu verde, pegar aqui um pouquinho do branco, também para fazer exatamente essa misturinha. Ó. Vou pegar um pouquinho do verde. Como o verde a gente tem umas folhagens e tem também o contorno para fazer, a gente pega um pouquinho mais, tá? Prontinho. E agora, com o cabinho bem em pé, olha, vai molhar o pincel, ó. Com o cabinho bem em pé, vai molhar a pontinha. A gente vai começar a fazer o galinho. Então, a gente vai vir daqui, ó, e vai vir de uma maneira bem solta, tá vendo, ó? Primeiro o galinho. Aí aqui agora a gente vai fazer só os galinhos que vão ligando a plantinha, as folhinhas, quer dizer, ó. A gente vai dando um preenchimento aqui. Assim, ó. Pra ficar como se fosse quase que um buquê, né? Com essas folhinhas, tá? E aqui agora a gente vai começar a fazer as folhinhas, ó. Aperto, ó. E levanto. Pontinha, aperto e levanto. Com umas marcas ainda do grafite. Ou você cobre com a tinta, ou o que você não conseguiu cobrir, você espera secar. Não esquece o tempo de cura, que é muito importante. E aí, depois que você secar, que você queimar, você lava e o grafite vai sair, tá bom? Agora aqui a gente vai para esse lado aqui, ó, para essas folhagens aqui, e elas são um pouquinho mais compridas. E agora eu vou pegar um pouquinho da mistura, porque eu quero fazer umas nuances, ó. Então, pontinha, apertei e tô levantando, ó. Pontinha, apertei e tô levantando. Pontinha, apertei e tô levantando, ó. Tá? Pontinha, apertei. E aqui, como eu quero, as folhinhas, elas são maiores do que as outras, né, do que as que estavam aqui, o que que eu faço? Eu aperto durante mais tempo. Venho apertando, venho puxando. Ó. Ó. Pontinha. Ó. Tá? E agora só vem só contornando. Você vai se guiar pelo risco que a gente fez.
Por isso que eu falei que era muito importante fazer um risco bacana, tá vendo? Porque agora, se você tem um risco mal feito, você pode ter dificuldade de saber por onde você vai se guiar, se você ainda não tiver muita experiência com o risco, com a pintura, né? Quando você já tem um pouco mais de experiência, você consegue se guiar com mais facilidade. Agora a gente vem pra cá, ó. Pontinha, apertei, ó, apertei e tô puxando. Ó, pontinha, apertei e tô puxando. E aqui a gente vai juntando, ó. E agora aqui a gente só continua. Ah, lembrando, gente, agora, daqui a pouco a gente vai fazer a moldura de volta, em volta, tá? Lembrando, gente, que esse risco, essa lista de materiais todas que eu preparei com muito carinho para vocês, tá em anexo aqui. Deixem a curtida de vocês, gente, deixem um comentário, isso é muito importante para mim, para saber que valeu a pena, sabe? Eu dedicar esse tempo para preparar essa aula para vocês, tá bom? Então aqui agora eu vou, ó. E agora, fizemos essa aqui. Agora, para essa moldura em volta, tá vendo? Que é tipo um babadinho lindo. É muito simples. Você vai colocar aqui, ó, pontinha. Já vai apertar, fazendo um C, ó, e vai levantando. Você encosta, ó, já aperta e vem fazendo um C com o pincel deitado e levantando, ó. Molha novamente, pincel, apertei, venho fazendo como se fosse um C e venho levantando, ó. Apertei, deitei o pincel, aqui já é um C um pouquinho mais comprido e eu vou levantar. Deitei, ó, fiz um C aqui mais leve e levanto. E assim você vai fazer. Vai fazendo. Agora, se você sentir um pouco mais de dificuldade nesse movimento, porque ele requer realmente um pouquinho mais de, né, de movimento, de destreza, principalmente nesse ovo aqui que, né, que obviamente é ovalado, né, e ele anda um pouquinho, treine, pratique um pouquinho na mesa, no seu godê, no seu prato, olha. Pontinha, deitei já o pincel e eu vou fazendo um C, ó. Ó, eu faço um C e venho levantando, ó. E aí, quando eu for começar, eu começo daqui de novo, pontinha, deitei todas as cerdas, venho fazendo um C, ó, e levantando. Tá vendo? E nada mais do que isso. E agora a gente vai fazer pelo ovo inteiro. Finalizamos nosso ovo, tá? Ficou lindo. Agora, se você quiser também, você pode pegar, colocar uns pozinhos aqui, olha, que vai ficar um charme. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir, não esqueçam de curtir, tá bom? E não esqueçam de deixar aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês conseguiram acompanhar a semana, tá bom? E lembrando que aqui embaixo nós temos o nosso material para vocês imprimirem. Um grande beijo. Quem quiser saber mais sobre a formação, também tem o link aqui embaixo. Um grande beijo e até amanhã para a próxima aula.